Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à revista desta segunda-feira, 24 de junho. E eu já começo falando de um assunto muito sério. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara aprovou na última semana o projeto de lei que determina o fim da proibição, pelo Conselho Federal de Psicologia, de tratamentos que se propõem a reverter a homossexualidade. A proposta, conhecida como Cura Gay, terá que passar ainda por outras duas comissões da Casa, que é de Seguridade Social e Constituição e Justiça. Se aprovada nessas duas instâncias, segue para o plenário da Câmara. Esse é um dos assuntos do programa de hoje. Ele sempre quis ter uma profissão diferente, que fosse incrível e que encantasse as pessoas. E foi por meio da mágica que o Mr. Mágico William encontrou sua realização pessoal e profissional. Já já você vai conferir tudo de pertinho. E hoje, na nossa coluna de beleza, nós vamos mostrar um vídeo que tem feito muito sucesso na internet. É o vídeo mais acessado dentro do canal da revista BH News. O cabeleireiro e visagista Ramiro Cerqueira deu dicas de cortes de cabelo para mulheres com sobrepeso. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Recebemos vários pedidos para que esse vídeo fosse reprisado. Então, nós vamos acatar a vontade de vocês. Não saia daí, nós estamos ao vivo pelo canal 9 da NET, canal 29 UHF e também pela internet, bhnews.tv.br. Considerar a homossexualidade uma doença que precisa ser tratada é um retrocesso, afirma a sexóloga e especialista em terapia breve para o diagnóstico e tratamentos de conflitos e disfunções sexuais, Sônia Eustáquia Fonseca. Ela está aqui ao meu lado mais uma vez para falar sobre a ótica da psicanálise, sobre um assunto que tem causado repúdio e assustado a população brasileira. A proposta conhecida como Cura Gay. E aí, querida? Vamos agora, porque esse assunto, ele gera uma polêmica danada. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, na condução desse assunto. Mas eu te confesso, Sônia, eu não estou entendendo absolutamente nada do que está acontecendo. Porque é um retrocesso, realmente, é um retrocesso. Para que esse povo está voltando com isso agora, depois que a gente já conquistou tanta coisa nessa vida? O que está acontecendo? Isso é intolerância, né? Isso é que é a homofobia, né? A gente tinha que estar lutando contra a homofobia, não para esse retrocesso. Sim. Né? Mas eu acho que a gente podia começar, então, falando desse histórico. Sim. Né? Porque há muitos e muitos e muitos anos atrás não era nem homossexualidade, era o homossexualismo, né? Uhum. E era tratado, inclusive, como desvio sexual. Como assim? E aí depois a gente foi conquistando, dentro desse processo, uma outra visão disso tudo. Uhum. Não é? Uhum. É exatamente isso? A história nos traz aí a questão da homossexualidade como uma coisa bastante natural, né? Mas há um estou dizendo há um pouco tempo atrás, na verdade. Né? Mas então ela era tratada como doença no Código Internacional das Doenças, né? E pela Organização Mundial de Saúde, né? Sim. E já tem mais ou menos 20 anos que isso já foi tirado daí como doença, né? O Conselho de Psicologia, junto a outros, mas principalmente o de Psicologia e de Medicina, luta mesmo para que isso não seja colocado, o homossexual seja colocado discriminado como essa minoria e como doença ou mesmo uma pessoa diferente, né? O Conselho de Psicologia na lei fala ou perversa ou com distúrbios de caráter ou de conduta, então ela retira isso tudo, né? O homossexual, pessoa normal, comum, produtivo, um cidadão, né, saudável, né? Se ele for procurar uma psicoterapia, é como eu procuro, como você procura, né? E por uma questão meramente de crescimento ou de algum outro conflito que a gente venha a ter, né? E agora esse retrocesso aí,
Porque agora eu fico acreditando que a direção que ele dá é uma direção homofóbica, uma direção pautada ou respaldada em cima de uma ideia de religiosidade por ser pastor, porque isso angaria votos, né? Então, assim, o Brasil é um país católico, mas ao mesmo tempo a gente tem visto crescer essa parte da população, né, no que tange aí aos evangélicos, né? Então, eu acho que isso aí nem tem coisas dele. Acho que ele é homofóbico, sim, mas tem muito mais a ver com uma política, com ganho de voto do que tudo. E ele não se incomoda, não estudou para saber isso, né? Assim, ele não debruçou em cima dessa situação do ser humano, né? Como ser subjetivo, né? Que pode ter a orientação sexual que quiser. Sim, mas aí, quer dizer, nós vamos sair um pouco do que é técnico discutir, né? Para a gente pensar como cidadão. A gente está meio revoltada. Sim, isso está parecendo mais uma julgada política dele, uma forma de aparecer, talvez, para né, assim, as pessoas evangélicas, até porque a eleição está vindo aí de novo, né? Sim. Do que realmente alguma coisa, porque ainda tem que passar por duas comissões ainda, né? Na minha opinião, essas duas comissões, é claro que vão barrar, principalmente a de Constituição e Justiça, isso não vai passar. Porque também é retrocesso para eles, uai. Já está aprovado para essa não discriminação, você entendeu? Nem eu entendi, é uma loucura total ele propor isso de novo. Pois é, e aí? Né? Tá, mas... É crime, né? Assim como você chama pessoa preta ou negra, etc., né? É crime você discriminar o homossexual. Pois é, então a gente sabe que isso, na verdade, é uma jogada política dele, é um marketing sujo e nojento que ele está fazendo. Ó, eu aqui, emitindo minha opinião, mas o que eu vou fazer? A gente fica muito indignado, eu estou muito indignada. Exatamente, eu acho assim, eu tenho muito respeito por todas as religiões, eu acho que a gente tem que pregar a igualdade, a gente tem que pregar o amor, a paz. Então, qualquer outra manifestação que pregue algo diferente disso, independente de qual religião for, eu não vou dar, como é que fala? Não vou dar razão a isso. Então, assim, respeito muito os evangélicos, os católicos, os judeus, os espíritas, todos. Mas quando a gente sai fora do que é igualdade e do que é realmente humano, sinto muito, mas não precisa contar comigo, não. Não tem jeito. Então, nesse sentido, eu acho que é mais uma jogada política, mas que talvez não chegue... não vá adiante, né? E talvez isso é mais uma forma deste senhor aí cavar mais um pouco o buraco onde ele vai se enfiar daqui a pouco, porque ele está fazendo um péssimo trabalho numa comissão importantíssima, como é a Comissão dos Direitos Humanos e Minorias, né? Olha para você ver como são os direitos humanos. É incoerente. Incoerente. Meu Deus do céu. Mas aí agora, no que diz respeito à psicologia, à psicanálise, o que é... Tá, se isso passasse, não vou falar nem se passar, porque não vai passar. Se passasse, o que ia mudar na vida de vocês, como profissionais? Eu acredito que particularmente nada, mas eu não penso a minha profissão dentro do meu consultório, né? Eu penso a minha profissão lá onde eu faço meu trabalho voluntário, eu penso na saúde pública, né? E então eu acho que isso podia ter uma repercussão negativa, sim, não é? As pessoas sendo consideradas doentes, elas e taxadas como doente, aí num posto de saúde, etc., por serem gays, ela podia estar privada de conseguir um trabalho importante na vida dela. Aí retoma um preconceito que já estava que a gente já tem lutado, está sendo banido, a gente sabe que não está 100%, mas a caminhada é longa, mas a gente chega lá. Então eu acho que isso vai atrapalhar a vida dos cidadãos mesmo. Sim. Sabe? E essa questão da homossexualidade, o desenvolvimento disso, porque a gente sabe que muitas pessoas... muitos se assumem e têm uma vida super tranquila com relação a isso, outros já se fecham e passam um período de muita angústia, não é? Mesmo assim, como que eu vou assumir isso? Será que eu tenho coragem de assumir? O que eu vou enfrentar? O que eu não vou enfrentar? Isso ainda acontece, né? Muito, mais do que você imagina, sabe? Pessoas que... Porque a homossexualidade
né? Se eu posso falar brevemente aqui. Pode né? falar quanto você quiser. Então tá. Como que a gente vê pelo viés da psicanálise? Nós todos nascemos bissexuais, tá? Então, nesse relacionamento com o pai, a mãe, a sociedade, vai se formando uma identidade dentro da gente. Essa identidade lá na adolescência, né, é que vai se legitimar, né, quando eu busco para amar e para ter uma relação já genitalizada, um homem ou uma mulher, né, que a gente aí já vai chamar de orientação, né, sexual. Então, em cima dessa ambivalência que o Freud coloca, não só nesse momento da teoria dele, né? Então, essa homossexualidade, ela já estaria inerente nas pessoas. Então, as pessoas não têm culpa, né? E nem a escolha, né? Isso tem que ficar claro, aproveitar seu espaço aqui para dizer. Porque um monte de gente acha que é escolha, assim, eu escolhi ser. Então, aí os pais falam, por que meu filho, que eu criei tão bem, em colégios tão ótimos, etc, etc, escolhe ser gay, eu não quero ter filho gay, né? Então, eu prefiro tudo menos um filho gay. Então, isso aí é que tem que ficar muito claro para as famílias, né? Se esse filho é gay, o menos culpado disso, se é que existe uma culpa atrás, etc, é ele. Né? Isso é uma direção que se dá na energia, na pulsão sexual dele, na orientação sexual dele, né? E não uma escolha, como eu escolho tomar água agora, como eu escolho ser psicólogo, jornalista, etc. Né? Então há sim, o que você falou, e muito preconceito, sabe? E eu vejo isso, essa reversão. E ainda existe uma angústia e você me perguntou também sobre a pessoa, o sofrimento da pessoa homossexual. Pode existir sim, uma vez que eu me percebo rejeitado na sociedade, na própria família e etc., eu posso me sentir em sofrimento. Esse sofrimento pode começar a existir, mas não pelo fato de eu gostar de uma pessoa do mesmo sexo e direcionar meu amor, meu afeto, né, minha pulsão sexual. Mas por essas coisas todas. Então, por isso que a gente tem que acabar com o preconceito. É a forma de nos direcionar a eles, de lidar com a homossexualidade. E lidar com ela como forma normal de vida. Né? E o primeiro núcleo importante nesse processo é o núcleo familiar. O núcleo familiar. Né? Esse é o primeiro. E o social que esse núcleo familiar tem inserido. Né? Porque assim, eu quando estou grávida, vou ter, grávidos, né, pai e mãe, vou ter uma expectativa em relação àquele filho. Né? E a minha expectativa, ela pode ser, ela sempre vai ser muito grande, e talvez maior do que é real ali dentro daquela minha barriga. Aí o filho nasce, e eu vou crescendo junto a isso, eu vou mostrando essas dificuldades, as famílias não se colocam muito bem identificadas nos papéis de leis, no papel de homem e de mulher, e esse menino fica meio misturado. Mas não Isso porque não temos pesquisa ainda dentro da questão genética, tá? Sim. Porque, na minha opinião, ainda acho que possa existir alguma predisposição à questão homossexual. Aí, menos culpado ele é. Mas não existe, não tinha que existir, não é uma expectativa para que esse filho ou essa filha seja simplesmente feliz? Sim, sim. Por que outras expectativas? Sim. Não é? Tá, eu quero que meu filho seja médico. Ele vai ser o que ele quiser ser, o que ele tiver dom para isso. Ele vai querer ser aquilo que a vida conduzir, né, para aquilo. Eu estou falando em outras expectativas, não com relação à homossexualidade. Eu acho que a gente tem que querer que os filhos da gente sejam felizes. E tem um outro detalhe, se a gente ainda tem tempo, a questão da projeção de transferência que eu acho que está acontecendo com esse rapaz que está fazendo o projeto. A questão, quem viu aquele filme Verdade Americana? Beleza Americana? Beleza Americana.
viu ali uma pessoa extremamente rígida, autoritária com o filho, etc, etc. E ele era um homossexual que nunca tinha se pronunciado homossexual, né? Ele vê uma cena ali no vizinho, alguma coisa assim, que induz ele a pensar que era uma cena de homossexualidade, ele vai lá abordar o vizinho. Aí deu aquela briga toda, uma confusão danada. Quer dizer, ele que sempre rejeitou, reprimiu, você entendeu? Se opôs, tinha brigas terríveis com o filho dele, ele era, você entendeu? Ele era dentro dele, né? Ele Sim. nunca tinha se direcionado para outra acaba pessoa, negando saiu no final do isso, filme. E bota pra fora isso. negando tudo isso, né? Bota para fora negando isso, e sendo agressivo, sendo violento, como essa lei é violenta. Sim. Né? Então as famílias podem fazer isso. Então, essas homofobias todas que se constituem agora na sociedade, me veem que é isso. Porque, normalmente, se a pessoa não tem nada a projetar de uma possível homossexualidade ou um desejo em ser homossexual, etc., ela lida bem com o homossexual. Repara isso, que as pessoas não são e lidam bem, tranquilamente, né? Não precisa ficar fazendo uma catequese disso para ela, não é? Mas eu percebo que é uma projeção de transferência, essas homofobias todas. Inclusive essas aí, nas Sim. propostas de lei. Mas eu acho que essa Que é os proposta... tais famosos gays enrustidos, ou seja, as homossexualidades enrustidas. E é isso que a gente já consegue ver, que todo mundo está pregando, que na verdade ele é um gay enrustido. Mas eu acho que, na verdade, o que ele está fazendo é simplesmente uma jogada política, num momento que ele podia fazer isso, porque isso não vai passar, isso não vai para frente. Eu tenho certeza que nós não vamos precisar voltar nesse assunto em outro momento. Tomara que essa boca seja santa. Não, mas eu acho que isso é coisa dele, é uma coisa muito... como a gente falou aqui no início do programa, ai, que preguiça. Preguiça, né? Preguiça desse assunto. A gente tem que falar desse assunto. Não, lógico. Preguiça nesse sentido, assim, de asco, de horror, de pavor, de retrocesso na vida e de tudo, não é? Mas isso só passou lá na comissão dele. Agora, o que eu fiquei preocupada é que, na verdade, eu acho que só um deputado da comissão foi contra, né, a esse mas projeto. aí essas projeções que eu acabei de dizer, não tenho tanta certeza, não. E se eu aprovo isso, como é que eu fico? Será que eu estou declarando a todo mundo que eu também tenho uma tendência? Não sei, vamos ver o que vai acontecer. Olha, a minha língua diz o seguinte, minha língua maldita. Mesmo que isso passe por todas as comissões, que isso seja votado em plenário e que seja aprovado, a Dilma não vai sancionar. Tomara. Pronto, falei. Ela tem que lembrar que ela vai precisar de muito voto. Né? Bom, não vamos discutir isso, não vamos entrar nesse mérito. Mas, Sônia, eu queria agradecer a sua presença. Já tempo está acabando, dá para você ver. Eu preciso até beber uma água, eu estou nervosa. Depois eu bebo. Eu fico muito indignada também. Estou nervosa, fiquei furiosa. Deixa o barco rolar, porque... E até te agradeço, viu, de poder vir aqui a público falar isso. Não, e vamos Amanhã eu vou falar na Inconfidência, 2h30. Ai, que delícia. Sobre isso também. Exatamente. Vamos seguindo, e vamos falando, e vamos falando. E depois você vai voltar. Mas não para a gente falar dessa cura gay, não. Nós vamos falar de outras coisas, realmente da sexualidade, né? dos homossexuais na sociedade, da felicidade deles, exatamente, né? Exatamente. Sônia, obrigada, querida, pela sua participação, viu? Espero que volte rapidamente. Eu volto sim, com prazer. Até mais. Nós vamos para o intervalo, já estou de volta.